noite, irmãos. Vamos iniciar então o nosso culto com as palavras do livro de Gálatas, capítulo 1, o versículo de número 2 e 3. Convido a todos que, com muito respeito, durante a leitura bíblica, nos coloquemos em pé. Gálatas, capítulo 1, versículo 2 e 3. A todos os irmãos e companheiros das igrejas da Galácia, graça e paz a vós outros, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Essas palavras saudamos os irmãos e os convidamos para louvarmos ao Senhor e no saudar o nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez despertar nossos corações a vontade de estarmos na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos permitir, Senhor, entrar na tua presença, que o Senhor possa estar limpando nossos corações, Senhor, nossos afazeres, nossos pensamentos, Senhor, que nós temos durante a semana, Senhor. Limpa-nos, Senhor, para que o nosso louvor chegue a ti, Senhor. Apressa, Senhor, que faça aqueles que estão para te caminho da tua casa, Senhor, que o Senhor possa despertar no coração de muitos ainda a vontade de estar contigo, Senhor, esteja presente aqui, Senhor, ou mais, Senhor. Obrigado por tudo que nos concede, Pai. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos. Eu acredito que todos os irmãos conhecem aquela passagem bíblica que Pedro estava no mar, estava no seu barco, e Jesus vem se aproximando, caminhando sobre as águas. E Pedro então fica aquele empolgado. Os apóstolos acharam que era um fantasma, mas Pedro disse: não, é o Senhor. E ele sai caminhando naquele mar em direção a Jesus. Ele chegou a caminhar no mar, olhando para Jesus. Às vezes a figura da igreja é como aquele barco. Todos nós estamos nesse barco, estamos felizes, né? Mas o Senhor quer que nós saiamos do barco para enfrentar, às vezes, ondas bravias, desafios grandes. Não podemos sair da igreja como entramos. Saímos para os desafios da vida. E
e precisamos estar preparados para esses desafios. Por isso que é importante estarmos na casa de Deus. Estamos nos fortalecendo para, saindo daqui desse barco gostoso, no mar tranquilo, enfrentar esse temporal que às vezes está aí fora nos assustando. Que Deus possa falar no seu coração essa noite, abençoar você que nos acompanha na internet, assiste os cultos também, você e a sua família. E agora eu vou convidá-los para nós cantarmos um cântico, para nós darmos as boas-vindas. Assim, não podemos ainda abraçar ninguém, mas podemos olhar para os lados, dar um tchauzinho para os nossos irmãos, dizer que estamos felizes com a presença de cada um aqui nesse lugar. Vamos colocar em pé. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. nosso irmão pastor Gabriel e a sua família, e principalmente pelo seu menino que está internado e o estado dele não é simples, é um caso grave. Eu vou pedir para a Margarete passar o resultado. Todos os dias o pastor manda para a gente o estado do menino. E nós estamos orando. Então, vou pedir para ela passar agora para os irmãos as últimas notícias. Agora à tarde a gente chegou aí, as últimas notícias do garoto. Porque o abuso está de fazer tratamento
Porque ela disse, hoje a nova doutora falou do progresso dele. Ela explicou novamente que esse caso, né, é uma recuperação lenta, mas que tem conseguido ser desmamado devagar no respirador e nos remédios, e em breve vou iniciar o desmame sedativo. Alguns dias a mulher estava com 10 bombas para remédio, hoje ele está com 3. O sangue da traqueia já diminuiu muito e até a aspiração e secreção de tráqueo estão menos frequentes. A infecção está controlada e alguns dias o Arthur também fará alguns exames da perna e do coração além do normal. Ele está aceitando bem todo o volume de mama, o que ajuda na recuperação dele. Oramos para que ele continue bem na recuperação e que ele seja livre das novas infecções e complicações. Louvamos a Deus pela vida de todos que ele mesmo levantou para estar nessa luta com a gente. Louvamos a Deus porque ele não nos desampara, mesmo quando estamos cheios de medo e ansiedade. Ele é gracioso. Irmãos, é um testemunho lindo que essa família tem dado, né, colocado na presença de Deus, essa criança. Então, um bebezinho novo também. Então, lá o pastor da igreja de Tubarão abriu o apartamento, emprestou o apartamento, saiu de casa, foi para casa de som para deixar a família lá. Então, ele necessita muito das nossas orações, ele tem se sentido sustentado com oração de todo o povo de Deus que está apoiando em oração por essa família. Que a gente possa continuar orando, né? Eu estou passando diariamente as notícias da SAF e Deus tem colocado no coração da nossa igreja, de todo o Brasil, essa criança. Né? A certeza de que Deus tem grandes propósitos para a vida dele, como já está tendo nesse momento. Então, essa é a nossa. Eles foram a nossa família adotada, continuemos a orar por eles, para que a gente possa ainda ter a oportunidade de conhecer essa família toda aqui da nossa igreja. Amém? Amém. Então, irmãos, fica aí o desafio. Mas essa semana ainda vamos mais uma vez persistir na oração por esse querido pastor e sua família, por esse garoto, que realmente no caso dele é bem grave, né? Bem grave. Muito bem, agora eu vou convidar então a gente para curvar a nossa cabeça e fazer um tempo de intercessão. Você lembra do menino, pede que Deus tenha misericórdia, que ele escape dessa, para a alegria da família. Depois vamos pedir ao diácono André que faça uma oração em voz alta. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque nós recebemos notícias boas agora, Pai. Nós podemos louvar o Senhor, confiar cada vez mais, Pai, na Tua provisão, no Teu cuidado para com essa família. Nós te pedimos, Pai, juntos com tantas outras pessoas, tantas igrejas, Pai, que têm intercedido pela vida do Arthur. Nós mais uma vez, Pai, colocamos essa família, essa criança no Teu altar, Pai. Pedimos que o Senhor seja misericordioso, seja gracioso, Pai, para essa família, que naquele hospital, Pai, eles possam testemunhar, possam ser canais da Tua bênção, Pai, para as pessoas que estão ali, para os médicos, para os enfermeiros, Pai, que o testemunho dessa família seja poderoso ali, Pai, e que esse menino possa em breve, Pai, voltar para casa, voltar para as suas atividades, com a alegria, Pai, de uma criança, Pai, que ele também possa testemunhar a graça, a misericórdia do Senhor. Nós pedimos que o Senhor, Pai, cuide dele naquele hospital, cuide do coração dos seus pais, do seu irmãozinho, Pai, que o Senhor seja poderoso e gracioso para essa família. Nós te pedimos e já te louvamos, Pai, porque nós confiamos, Pai, no Teu poder, na Sua misericórdia, Pai, no Seu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos louvar a Deus agora, com todo o coração, com toda a alegria. Quero convidar a igreja do Senhor a se colocar em pé. Boa noite, né? A todos que aqui se encontram, você que está aí na sua casa, acompanhando esse culto. Faço convite a todos nesse momento a estar louvando o nome do nosso Deus. Gostaria de estar lendo o Salmo de número 67, que fala que as nações rendem graças ao Senhor.
Seja Deus grandioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra os teus caminhos e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza a esse louvor ao nosso Deus que é tão grande, que é tão maravilhoso. Amém? Gostaria de estar orando mais uma vez. Pai querido, no nome de Jesus nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nos rendemos, nos prostramos na tua presença nesse momento, Pai. Queremos te louvar, queremos te adorar, mas para isso nós te pedimos que o teu Espírito Santo tome esse lugar nas nossas vidas, no nosso coração, para que nessa noite, ó Deus, o nosso louvor alegre o teu coração. Amém. Esteja chegando na tua presença, Deus, esse louvor do teu povo, que aqui nesse lugar, Deus, quer, Deus, adorar e bendizer o teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira canção ela fala: eu te louvarei, meu bom Jesus. Jesus é a única razão do louvor e adoração da nossa vida. Oh,
canção ela fala: aos pés do monte estou. O próximo passo eu estou confiando em Ti, confiando no Senhor.
Obrigado, Senhor. O Senhor é a nossa rocha e o nosso socorro vem de Ti, Pai. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela oportunidade e liberdade que nós temos de expressar o nosso louvor e a nossa gratidão a Ti. Abençoa a Tua igreja e abençoa também agora o Teu servo, pastor Renato, que vai estar ministrando a Tua santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós entregamos tudo a Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. 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 Podemos sentar, irmãos. Agora eu queria convidar a Jéssica para ela aqui fazer um convite especial para os irmãos, para a igreja, para a SAP. Ela é a nossa relatora na SAP e ela tem um convite, né, SAP? Jéssica. Que convite é esse que você veio para fazer, Jéssica? É um convite importante, eu acho. Boa noite, igreja. No próximo domingo, às 14 horas, nós estaremos indo até São Mateus, na casa da nossa amiga da SAF, né? A Patrícia Campos, ela que nos acompanha aí pela internet. Terá a nossa reunião departamental, será uma reunião muito abençoada, com uma preletora muito especial, com várias coisas especiais nessa reunião, e eu conto com a participação de toda a igreja. É isso, pastor. Muito bem. Então, irmãos, não esqueçam, é uma oportunidade muito bonita, né? A Patrícia conheceu a gente aqui na internet, assistiu nossos cursos, e abriu a sua casa para nos receber, e é importante a gente estar dando essa força. Muito bem, agora vamos chamar as crianças para o culto infantil. A Maria Clara veio? Maria Clara veio? Veio lá, aí? O Emerson veio? Cadê o Lucas? O Lucas veio também? O Lucas não veio? Está aí. Margarete, podia orar para as crianças? Pai de amor, nós te louvamos, ó Pai, esses pequenos, a tua presença, no teu altar. Sobre suas vidas, ó Pai, nós rogamos que o Senhor possa dar muita saúde, ó Pai, sempre o desejo de estar na tua casa, para aprender mais de ti. Que o Senhor, nesta noite, possa usar a Fran para falar aos seus corações, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelos pais que têm essa responsabilidade de trazer seus filhos até a tua casa, para que eles aprendam os teus caminhos, Senhor. No nome de Jesus, nós louvamos por cada criança, pela vida de cada pai. Trouxe seus filhos à tua casa nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Então, eu queria convidá-los para abrir a nossa Bíblia ou acompanharmos ali na projeção o texto da noite, nossa reflexão, que está aqui no livro de Joel. Joel, capítulo 3, versículo 10. Eu convido os irmãos, com todo respeito, agora, fiquemos em pé durante a leitura da palavra de Deus. Diz assim: forjai espadas das vossas relhas, de arado e lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Que Deus abençoe esta leitura para a nossa edificação. Podemos sentar, irmãos. Conta-se, irmãos, que aquele famoso imperador romano, o Alexandre o Grande, como ele era chamado, certa vez teve diante de si um jovem soldado. Esse soldado ele tinha desertado e por isso a pena, segundo a lei romana, seria a morte. Ele seria morto por ter fugido do exército. Mas quando ele se apresentou ao imperador romano,
Alexandre ficou olhando para ele, era um jovem, assim, parecia tão simpático, e ele ficou tomado assim de pena, e com vontade de perdoar o rapazinho. E então se aproximou dele e disse: jovem, diga, qual é o seu nome? E ele, todo tímido, assim, todo envergonhado, disse: Alexandre. Ele: fale alto, rapaz, como é o teu nome? Alexandre. Aí ele desceu lá do trono dele, pegou o rapazinho pelo pescoço aqui e disse: meu filho, monte de atitude ou monte de nome? Ou seja, para Alexandre o Grande, aquele nome não era digno de um rapaz medroso, covarde, que tinha fugido do exército. Ele tinha que carregar o nome conforme era a fama do grande Alexandre. Irmãos, nós todos aqui, cristãos, nós também carregamos conosco um grande nome. Carregamos sobre nós o nome de Jesus. Esse Jesus Cristo, que foi o mais corajoso homem que já existiu nesse mundo. Ele nunca se intimidou diante de nada, diante de uma ameaça, diante de um perigo, diante de uma dificuldade. Ele sempre se mostrou um homem ousado e valente. É claro que ele era humilde de coração, sabemos isso. Mas isso não quer dizer que ele não agia conforme os desafios que lhe eram apresentados com extrema coragem. É interessante que na Bíblia, Jesus Cristo é representado por 2 animais, né? Já notaram isso? Ele é representado pelo Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O Cordeiro humilde, um animal manso, né? Inofensivo. Mas ele é também representado lá no Apocalipse como o leão da tribo de Judá. E o leão é corajoso, impõe respeito, é forte. Jesus é assim, é humilde, mas é forte e corajoso. Às vezes nós cantamos aqui na igreja aquele hino: o nosso general é Cristo. Ou seja, nós estamos numa batalha, irmãos. É isso que o hino quer dizer. Que nós estamos envolvidos numa grande luta. Às vezes as pessoas criticam o cristianismo, dizendo: o cristão é um mongoloide. O cristão é assim, todo calminho, e ele não reage, e ele é oprimido pelos poderosos desse mundo. Mas essas pessoas que falam isso do cristianismo esquecem de olhar a história do cristianismo. Vá lá no começo, quando o Império Romano era contra o cristianismo, e veja o que acontecia com aqueles cristãos. Quantos deles foram jogados às feras, aos leões, e foram firmes na sua fé? Quantos foram degolados, como Tiago, o irmão do Senhor? Quantos foram queimados vivos? Quantos morreram nas arenas? Quantos enfrentaram as maiores atrocidades sem recuar, com firmeza, com determinação, com confiança em Deus, com fidelidade? Eram pessoas pacifistas, sim, bem-aventurados os pacifistas, né, os pacificadores, porém corajosos na sua vida. Então o cristão não é um ser acanhado e medroso, e é um ser corajoso. Por quê? Porque ele segue um Deus dos corajosos, um Deus que diz a mim e a você, para sermos ousados, ser forte, corajoso, não temas. Um Deus que desafia a sermos corajosos nesses tempos sombrios que estamos vivendo. Será que nós acreditamos nessas palavras de Deus? Ou será que diante das dificuldades recuamos, ficamos atrás, medrosos? No texto de hoje, temos aqui arados, enxadas, pás, os instrumentos de um agricultor. Para que serviam esses instrumentos? Para um trabalho pacífico: semear a terra, plantar, colher e fazer os negócios. Mas o texto diz que ao mesmo tempo
Esses instrumentos pacíficos poderiam ser transformados em espadas, em lanças, para alguma batalha, algum inimigo que se aproximasse. É interessante, né, irmãos? Esses dias a Margarete queria fazer um jardinzinho lá em casa, lá no sítiozinho. E tinha um cantinho lá que ela queria plantar umas flores. E eu me dispus, peguei uma enxada e fui lá. Uma enxada, um instrumento para fazer um jardim, né? Tinha que tirar uns matos, tinha que arredar umas folhas secas. E eu estava ali fazendo um trabalho bonito para ter umas belas flores e fazer um cantinho bonito. Mas eis que quando eu passo a enxada, me veio uma coral, aquela vermelha e preta, veio aquela coral mensadora para cima de mim. E a minha enxada, que era o meu instrumento pacífico de fazer um jardinzinho, se transformou numa arma, uma arma de defesa. Vou me defender, é com ela, essa aqui é a minha arma agora. Era isso que o Senhor está falando para os israelitas, né? Vocês estão trabalhando e tal, vão fazendo isso, vocês são pacifistas, são servidores da paz, mas fiquem de olho aberto e preparados para alguma batalha. Mas a nossa luta, irmãos, eu quero dizer que não é contra carne e sangue, tá? Não vamos brigar com a sogra, nem com o nosso irmão do lado, nem com o patrão, nem com o empregado. A nossa luta não é contra carne e sangue, diz a Escritura. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Presta atenção, é uma luta espiritual. Estamos batalhando contra as forças do mal. Nossa luta não é contra pessoas, contra sangue e carne. Quero contar uma experiência para vocês. Eu, pastor Derbal, íamos todas as sextas-feiras para um bairro chamado Campo Novo, lá em Porto Alegre. Começávamos às 1h30 e saímos de lá às 8 da noite. Meia hora para cada família. Lá não tinha nem evangélico, mas nós íamos de casa em casa, nos propondo a orar por aquela casa. E a pessoa abria a porta, a gente ficava uma meia hora ali, falava de Deus, lia a Bíblia, orava por eles. E assim a gente ia semeando a palavra. Mas tinha uma casa que nós não éramos aconselhados a não entrar, porque a mulher lidava com magias negras, aquelas coisas, tá? Assim, coisas esquisitas. E a gente passava lá, olhava e tal, mas nós vamos insistir com ela. Com amor, paciência e oração. São nossas armas. Amor, paciência e oração. Batíamos ali, ela vinha, olhava, o que foi? Estamos aqui, somos pastores, gostaríamos de olhar. Não precisa, tchau. Mas nós insistimos na oração, no amor e na paciência. Um dia o marido dela ficou doente. Ela disse, hoje pode orar, meu marido está doente. Aí eu não, mas não podia entrar em casa, tinha que ficar no portão. Na semana seguinte o marido ainda estava doente. Então entra aqui no pátio. Aí no pátio, mas não podia entrar em casa. Porque na casa dela a gente via, por as pressas, que lá tinha umas estátuas muito feias. Umas coisas demoníacas, né? Umas estátuas negras, outras vermelhas, com lanças, com tridentes, umas coisas assim bem diabólicas, né? Tudo lá. Então nós não podíamos entrar na casa. Mas o marido ele não melhorava, ele permitiu que a gente chegasse até a área, ali, a varanda, mas não para dentro de casa. E nós tínhamos um localzinho lá que a gente reunia, todo domingo de manhã fazia um cultozinho lá e tal. E um dia ela apareceu, veio o culto. E nesse dia ela disse que queria aceitar Cristo no seu coração. Estávamos ali com jovens da Jocum nos ajudando, fomos até a casa dela e ela disse, vocês peguem todas as coisas aí, quebrem tudo, enterrem, não quero mais nada disso. E foi bonito porque o Senhor entrou na vida dela e mudou ela. Ela era assim, esgadelhada toda, um cabelo desse tamanho, assim, redondo. Eu acho que nunca passava um pente nada.
tinha furúnculos em todo o corpo, acho que era 17 furúnculos ela tinha pelo corpo. Usava uns vestidos horrorosos, mas o dia que Jesus entrou na vida dela, ela ficou uma mulher bonita. O cabelo ela ajeitou, ficou bonito aquele cabelo, as roupas arrumadas, um sorriso bonito. Ganhamos aquela batalha, vencemos aquela batalha contra as forças espirituais do mal. Então, meus queridos irmãos, a nossa luta é uma luta grande, porque há forças medonhas aí. Nós precisamos semear a paz, precisamos proclamar as virtudes do reino de Deus, precisamos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, e precisamos de pessoas que digam: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero fazer isto, eu quero levar essa mensagem libertadora. O Senhor não nos colocou de cauda, mas nos colocou de cabeça. Quais são suas lutas hoje? Talvez você diga: minha maior luta é eu fazer uma universidade. Talvez você diga: meu maior sonho é conseguir um emprego bom, com bom salário. Eu quero que meus filhos se formem, que meus filhos sejam pessoas do bem. Eu quero que a minha família seja salva. Você pode ter 1000 sonhos. Não é pecado ter sonhos. Claro que se eles estiverem de acordo com a vontade de Deus, estejam de acordo com o que o Senhor quer. Mas você pode sonhar sim. E não se contente com o resto, né? Coloque Deus na sua frente, com fé, e acredite, porque tudo é possível ao que crê, ao que acredita. Quando os israelitas tiveram que enfrentar aquele poderoso exército da Síria com 185.000 homens, Gideão foi chamado por Deus para comandar a batalha, e ele chamou um povo lá e veio. Aí o Senhor disse para Gideão: tem muita gente aí, faz o seguinte, diga, quem tiver medo, for covarde, volte para casa. Gideão fez isto, e 22.000 homens demandaram, voltaram correndo para casa com medo. Eram medrosos, covardes. E vocês sabem o que aconteceu, né? Depois, Gideão, com 300 homens, conseguiu, claro, com uma intervenção divina, o anjo atuando, expulsar 185.000 sírios que estavam ali super armados ao redor, e teve essa grande vitória. Mas a gente sempre pergunta: por que Deus não deixou aqueles milhares lá irem para a guerra? Por que Deus disse que os medrosos, os covardes, tinham que ser dispensados? Por quê? Porque por 2 razões. Primeiro, o Senhor falou mesmo: se esse pessoal for e ganhar, e eu abençoar eles ganhar a guerra, eles vão começar a se vangloriar. Eles vão dizer: viu? Foi porque nós somos poderosos, nós somos fortes, nós conquistamos os sírios, nós vencemos. E eles vão ter uma glória que não é deles, porque sou eu que vou derrotar esses sírios aí. E também porque Deus não queria que aqueles medrosos contaminassem os outros. Aquele espírito negativo ali poderia contaminar. De repente, realmente, o negócio é feio, acho que eu não vou também. E poderia ser uma coisa muito negativa. Por quem que nós somos influenciados? Pelo Senhor que nos diz: vá, ser forte, corajoso, não temas? Ou por essas pessoas que andam ao teu redor, dizendo para você: olha, cuidado, põe o pé atrás, não vai dar certo, hein? Esses negativos que andam rodeando aí, são aqueles que nos influenciam? Ou é o Deus Todo-Poderoso que nos está dizendo que a batalha não é nossa, mas é deles? Seja forte, que eu serei contigo, disse o Senhor nosso Deus. Sabe que o Senhor estava errado? Com certeza que não. Ele estava certo. Ele está dizendo algo que ele sabia. Ele diz mais no Salmo 51:12: eu mesmo lhes darei forças para lutar. Então, por que vocês temerão? Eu lhes darei força para lutar. Por que vocês temerão? Diante desta luta que se aproximava aí do povo de Deus com os sírios, então o Senhor ordenou que preparassem essas ferramentas. Esse profeta viveu no tempo da Síria aí. Preparassem essas ferramentas, fossem firmes, até que o fraco dissesse: eu sou forte. Já perguntaram
Por que que Deus estava esperando que um fraco dissesse, eu sou forte? Por quê? Será que Deus queria usar o pensamento positivo? Será que Deus queria usar da autoajuda? Não, Ele queria que aquele pessoal descobrisse que dentro deles havia uma força divina, que os capacitaria a vencer. Como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso sozinho. Sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer sem mim. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabe que a gente pode esmorecer, que a gente pode se assustar, que a gente pode dar um passo atrás. Mas também sabe que se nós tomarmos posse desta graça, desta bênção que nos oferece, podemos vencer as batalhas da vida. Eu sei que sentir limitações é do ser humano, mas Deus pode agir através dos fracos. Lá no livro de 1 Coríntios, o Senhor diz que Ele gosta muito de usar os fracos para confundir os fortes e também usar os humildes para envergonhar os sábios. É claro que alguns homens de Deus tiveram um percalço na vida. O Abraão ficou com medo lá do rei e disse, a Sara é minha irmã. Fraquejou naquela hora, né? O Elias, quando viu Jezabel dizendo, vou te matar, até amanhã você está morto. Ele também se escondeu numa caverna com medo. O próprio Pedro, quando viu que a coisa ficou feia, Jesus estava preso, ele disse, eu não sei quem é esse homem, fraquejou. Mas, ao mesmo tempo que eles fraquejaram, humanamente falando, depois, revestido pela graça de Deus, o Elias foi lá e enfrentou 450 profetas de Baal e não se atemorizou. O próprio Elias, né, fez isso. E o Pedro, vocês sabem, a tradição conta, né, não está na Bíblia, mas ele foi crucificado também, sem medo, foi para a cruz. E até pediu, quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque não sou digno de ser crucificado como foi o meu Senhor. É só você ler a história e saberá o que aconteceu com ele. E Abraão, vocês sabem, né? Foi o pai da fé, apesar de todos esses tropeços. Então, Deus quer nos fortalecer para as batalhas da vida. Eu gosto muito da história do Policarpo, porque Policarpo foi um dos primeiros pais da igreja. Ele conheceu os apóstolos, ele viu os apóstolos vivos ainda. E Policarpo, por ser um cristão firme, convicto, e para o Império Romano, que os cristãos eram uma ameaça, foi decidido que ele deveria morrer. Ele estava já de cabecinha branca, quem eu talvez, barbinha branca, um velhinho. E os soldados foram buscá-lo para ele ser executado. Quando chegaram lá, ele disse, não, vocês viajaram tanto para vir aqui me buscar, vocês vão ficar em casa, eu vou fazer uma janta para vocês. Vocês dormem aqui e amanhã nós vamos a Roma. Tratou muito bem os soldados. E os soldados, vendo o seu amor, o seu carinho, disseram para ele, faz o seguinte, quando tu chegar em Roma, tu diz para o imperador, César é o Senhor. Pronto. Você escapa, não te acontece nada. Se ele perguntar quem é o Senhor, é Jesus? Você diz, César, com certeza, ele é o Senhor. Policarpo não disse nada, embarcou lá naquela charrete com gradezinhos, foi, os cachorros saíram atuando, pessoas jogavam pedra, achavam que ele era um herege. E quando ele chegou lá, o imperador chamou e lhe perguntou assim, diga então que os cristãos são ateus. Para os romanos eram ateus, hein? Porque os romanos diziam, os cristãos são até canibais, porque eles dizem que comem a carne e o sangue de Jesus. Eles são canibais, comem carne e sangue, né? Isso é coisa de gente civilizada, eles pensavam, né? Então, eles tinham preconceitos contra os cristãos. E digam que os cristãos são ateus. Eles não posso, são meus irmãos. O imperador ficou agoniado ali. Então, proclame que César é o Senhor. Se não posso,
Jesus Cristo é o Senhor. Mas como Jesus Cristo é o Senhor? Você pressionou? Não, Jesus Cristo é o Senhor, não vou negá-lo. Há 86 anos eu estou servindo e Ele nunca me negou. Ele nunca virou as costas para mim. Ele nunca me abandonou e eu não vou abandoná-lo agora. Então vou te jogar para as feras. Os leões, né? Lembram? Nas arenas? Pode jogar. Não, vou fazer você sofrer mais. Vou te queimar vivo. Eu continuo crendo que Jesus Cristo é o Senhor. Então queime esse homem. Os soldados vieram para amarrar e disse, não precisa. Aquele que me deu forças para confessar que Ele é o Senhor, me dará força para entrar no fogo e me queimar. E deu a vida por Cristo Jesus. Era um homem. O imperador, quando viu aquele velhinho chegando, de 86 anos, disse, esse cara é inofensivo. Sei não, perigo. Mas porque estava mexendo com o poder romano, tinha que eliminá-lo. E assim o mandou para a fogueira. Mas ele foi até o fim. Por fidelidade, por amor e gratidão a Deus. Estou falando isso, irmãos, porque agora o Afeganistão foi tomado lá pelos talibãs, né? Todos nós sabemos isso. E segundo informações que a gente recebe, eu não sei filtrar todas as informações, tá? Confesso. Não sei se é fake news, se é verdadeiro. Mas eu recebo notícias que já 200 missionários cristãos foram presos e alguns já foram, que lá cristão é degolado, né? Lembra aquelas cenas? Todos vestidos de laranja, ajoelhados e degolados? Então lá está assim. É um tempo muito difícil em alguns países ser cristão. Mas também está sendo difícil para nós cristãos hoje, tá? Aqui no Brasil. Ninguém está nos perseguindo assim, de forma aberta. Mas eu estou recebendo essa semana, eu me preocupei com isso, porque eu estou recebendo essa semana vários compartilhamentos de colegas dizendo que se você digitar glória a Deus aí na sua rede social, você é bloqueado. É um discurso de ódio você dizer glória a Deus. Puxa, a gente não poderia dizer glória a Deus? A coisa está ficando complicada, né, irmãos? E murmúrios, eu não sei, se pode ser fake news, tá? Não deixe de falar isso, pode ser um fake news. Mas há aí conversas de que há já um movimento para que pessoas que se declarem evangélicas, etc., tal, não possam concorrer a nenhum cargo, porque isso é abuso do poder espiritual. Você estaria abusando do poder cristão, né? Ou mobilizar toda a igreja para conseguir um cargo, alguma coisa, influenciar. Então, há esses murmúrios no ar. Não sei se é verdade, se é fake news, não sei. Mas há murmúrios de que já há reações para cima de nós cristãos. Não sei, pode ser que seja fake news, mas pode também ser que seja verdadeiro e que realmente cada dia vai ser mais difícil você ser cristão de verdade. Dizer da sua fé, dizer que você ama Jesus, dizer que você vai na igreja, que você crê na Bíblia e falar isto assim abertamente. Pode ser uma grande luta, irmãos, mas o que nós temos que entender? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, tá? Não vamos brigar com ninguém. Como cristãos nós somos pacifistas, mas nós vamos usar o quê? A paciência, o amor e a oração, porque nesse texto de Efésios, que o apóstolo Paulo falou da luta do cristão, e ele diz assim: quanto a mais, irmãos, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder,
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes e ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, que é para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos da verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, do qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Nossas armas são essas, irmãos. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a fé, que é o nosso escudo, e a oração, que é uma das mais poderosas armas contra esse mundo das trevas que já estamos sentindo no ar. Então que Deus nos prepare, irmãos, para nós estarmos firmes e inabaláveis e jamais nos envergonharmos de Jesus, porque Ele falou: se alguém se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele no reino de meu Pai. Mas se alguém me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Sejamos firmes, fortes, corajosos. Amém? Nós vamos cantar o hino, e esse hino diz assim, para a gente empunhar a nossa bandeira de Cristo Jesus. Este hino, um pendão real, que quer dizer uma bandeira que o Senhor tem para nós carregarmos pelo nome de Jesus. É o hino que eu queria cantar com os irmãos, convidamos, é claro, para nos colocarmos em pé e assim cantarmos. Este hino é o hino 313 do inário, tá? Se alguém tem dificuldade de enxergar aqui e tem a Bíblia com o inário, pode cantar então aí 303. Um pendão real, uma bandeira o Senhor nos entregou. A vós, soldados seus, corajosos, pois, em tudo defendei, marchando oração. Você
contra seres humanos, pessoas, animais. Nossa luta é contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, contra potestades, principados deste mundo tenebroso. Nos habilite, Senhor, usarmos essa espada do Espírito, que é a tua palavra. Nos ajude também a estarmos firmes em oração. E, Pai, sermos também firmes na nossa fé, para que possamos vencer as batalhas que dia a dia se apresentam a nós. Não nos deixe esmorecer, Pai. Cada um de nós tem lutas. Alguns lutam com enfermidades, outros lutam com problemas de relacionamento com pessoas, outros lutam com dificuldades na vida financeira. Cada um tem sua dificuldade, sua luta. Mas que nós possamos estar sempre firmes naquele que nos chamou para esta batalha. Porque em Cristo Jesus, a palavra nos promete que somos mais que vencedores. Nos habilite, ó Pai, a sermos esses cristãos vencedores neste tempo que vivemos. Abençoa aqueles irmãos e amigos que estão nos acompanhando na internet, assistindo esse culto no seu lar. Ali onde estão, Pai, agora o Senhor estenda a sua graça e seu amor também. Se alguém estiver enfermo, Pai, leva uma bênção de cura e saúde. Se alguém está, Pai, com problemas relacionais, tira todo, Pai, perturbação desse lar, dessa família, coloca a tua paz e teu amor ali. Se alguém, Pai, está enfrentando dificuldades no seu trabalho, ajude, Pai, a resolver tudo isto. Abençoa aquela pessoa que agora está aí na sua casa, acompanhando este culto. É a nossa oração e tudo entregamos em nome do Senhor Jesus. E pedimos a tua bênção. E de meus irmãos, na paz de nosso Deus e no amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, e na companhia do seu Espírito Santo, aquele que nos conduz à verdade. Amém e amém. Michel.